Quem puder, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 20. Gênesis, capítulo 3, verso 20. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. A igreja leia mais uma vez. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Aleluia. Baixe sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, em Tua presença, Senhor amado, nos encontramos e pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo para falar conosco por intermédio da Tua palavra nesta noite. Que o homem suma, que o homem desapareça e o Senhor seja engrandecido aqui neste lugar. Não nos deixe falar nada de nós mesmos, mas falar somente aquilo que está no Teu coração, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da Tua igreja e nessa noite em particular ao coração das mães aqui presentes. Senhor, que ao final desta palavra, Pai, cada irmão que aqui esteja, seja, Senhor amado, vivificado, seja, Senhor, curado, seja abençoado por meio da palavra que do trono do Senhor virá para os nossos corações. Essa oração eu te faço, agradecendo por tudo no nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um versículo que vai retratar, vai falar a respeito da primeira mãe que existiu no mundo. Não precisa. A primeira mãe que existiu no mundo, que é Eva. A gente sabe que Adão foi criado, Eva foi criada a partir de Adão, e a partir daquele casal, Deus começa a povoar o mundo. E agora a gente vai se deparar com um quadro de uma pessoa que está iniciando um projeto divino. Diga comigo, alguém está iniciando um projeto divino. E a gente sabe que, infelizmente, Eva, ela tropeçou, ela se deixou enganar pela serpente e em seu corpo entrou o gene do mal, o gene do pecado. A partir, não somente ela, mas também Adão. Mas como hoje a gente vai tratar da mulher, da pessoa mãe, vamos deixar Adão de fora nessa história aqui, vamos tratar da mulher, da mãe. A gente sabe que em virtude desse problema, tudo que estava em Eva, passou a todos os demais homens e mulheres sobre a face da terra. Porque todos fomos gerados de Eva. Então, seja as virtudes, sejam as fraquezas que estavam em Eva, todas elas passaram para todos, homens e mulheres, sobre a face da terra. E aí a gente vai perceber que, ao longo da sua jornada, da sua caminhada como mãe, a Bíblia não trata disso, a Bíblia não vai tratar profundamente sobre esse assunto, mas nós vamos ver, logo depois Caim, Abel, Sete, mais à frente, os demais irmãos e irmãs que ele teve. E a gente percebe que existem pontos altos e pontos baixos nessa família. Sim ou não? Pontos altos e pontos baixos nessa família. E eu imagino que em algum momento dessas criações, Eva deve ter passado momentos muito difíceis. Por quê? Porque era a primeira mãe na face da terra. Como mãe, provavelmente Eva deve ter se atrapalhado em alguma coisa, ter tido dificuldade para entender alguma situação que estava acontecendo, para cuidar daqueles filhos pequenos que estavam com ela a partir de então. O que eu entendo com isso? Que muitas das vezes a pessoa, ela recebe de Deus o dom, muitas vezes a mulher ela recebe de Deus o dom, a virtude de ser mãe, e muitas ficam preocupadas se vão errar muito ou vão errar pouco na caminhada. Se elas vão conseguir acertar ou vão errar mais na linda missão de criar seus filhos. Mas preste atenção numa coisa, que errar na caminhada, ter dificuldades,
ter dúvidas na criação dos filhos, isso é normal. Não tem um manual. As mães mais antigas aqui, como a minha esposa, né, a Gleice, que já tem algumas filhas, né, a Thalita, que já é mãe, já vai ser mãe pela segunda vez, sabe do que eu estou dizendo aqui, né, que na caminhada, na jornada de mãe, tem momentos que ela acerta e tem momentos que ela erra. Mas erra por quê? Porque estamos num constante aprendizado. E aonde é que a gente se apega para saber assim, eu tenho certeza que por mais que eu fale alguma coisa, eu vou conseguir fazer um bom trabalho. Percebam que na trajetória, na missão que Eva recebeu, existia uma pessoa muito interessada no sucesso dela, que estava ali orientando ao longo da carreira para que a sua família fosse bem sucedida. Quem é essa pessoa? Deus. Deus. Deus estava presente naquele projeto e em todo momento que Eva pedisse a direção de Deus, a orientação de Deus, lá estava Deus trabalhando, ajudando, orientando ela para que ela tivesse sucesso no seu trabalho. E eu quero dizer para as pais e irmãs que aqui estão nessa noite que com certeza você também tem passado por dias, muitas das vezes dias de dúvida. As coisas estão mudando, tipo lá no meu tempo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, era assim. E agora, quando eu sou mãe, as coisas estão acontecendo desta maneira. Como é que eu faço para resolver essa mesma situação num tempo à frente do meu? Se formos pedir orientação a pessoas comuns como nós, muitas das vezes tendemos a errar. Porque pode ser que aquela pessoa que está nos orientando, ela não tenha a capacidade necessária, a vivência necessária para nos conduzir por um caminho de vitória. Mas preste atenção, irmãs aqui e mães, que Deus, Ele está sempre pronto, Ele está sempre ouvindo a sua oração e dizendo, pergunta para mim, porque eu tenho uma palavra fidedigna, eu tenho uma palavra de vitória, uma orientação que não vai deixar nem você e nem os seus filhos errarem o caminho. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que a pessoa vai aprendendo com o passar do tempo e com as experiências. Né? E mesmo que você em algum momento se sinta sozinha, lembre-se que o pai da vida, o dono da vida, o maior interessado no teu sucesso, ele está do teu lado, amém, ouvindo a tua oração. E ele tem consciência de que você tem dificuldades e assim como ele tem interesse no teu sucesso como mãe, ele tem interesse no sucesso do teu filho e da tua filha. Amém. Então peça a Deus direção. Diga para a tua irmã que está ao seu lado, peça sempre a Deus direção. Porque quando nós estamos na direção do Senhor, inevitavelmente nós vamos acertar. Amém. Quem anda com Deus vive uma vida de sucesso. Amém. E eu sou prova disso. Amém. Quem mais é prova disso aqui? Amém. Quem anda com Deus vive uma vida de sucesso. A primeira mãe que nós estamos falando aqui é a mãe chamada Eva. Mas eu quero rapidamente falar de uma segunda mãe que é Sara. Sara, a gente sabe que era uma mulher estéril. Aos 90 anos de idade, Deus cumpriu uma promessa feita ao seu marido, vai lhe dar um filho. Sim ou não? Amém. Né? Vai lhe dar um filho. E ela foi uma mulher que superou muitas adversidades. Apesar de toda uma atmosfera dizendo que ela não iria acontecer, que ela não ia frutificar, que ela não ia ser feliz, que ela não ia ser uma mulher realizada, porque a mulher que não tinha filhos naquela época era uma mulher que se sentia desgraçada, porque a sociedade não lhe dava a honra que ela merecia. Dar à luz era um sinal da bênção de Deus e ela ainda não tinha realizado esse sonho. Então, apesar de toda uma atmosfera que envolvia a sua vida dissesse que ela não seria bem sucedida, Deus vai atender a oração do seu marido e aos 99 anos de idade, ela vai dar um filho ao seu marido. E preste atenção numa coisa que gerar no meio da adversidade é uma coisa fenomenal. Amém. Gerar quando tudo está indo bem, gerar
quando tudo contribui para que haja paz, é uma bênção. Mas gerar uma vida, trazer uma vida a este mundo em meio à adversidade e quando as situações dizem que você não vai ter sucesso, que você não vai ter o necessário, que o mundo não te apoia, que as coisas não contribuem para que você tenha paz, a mulher que gera num cenário como esse, a gente tem que dizer assim, você é muito bem-aventurada em Deus. Amém. E é isso que Sara vai viver. Em meio a uma circunstância, a uma atmosfera totalmente desfavorável a ela, Deus vai tocar no ventre dela e vai fazer com que ela gere e traga a promessa de Deus à face da terra. E embora ela fosse estéril por um espaço de tempo, por um longo espaço de sua vida, Deus não havia se esquecido da vida dele e das promessas que ele tinha feito. Eu quero dizer para você uma coisa aqui nessa noite. Ainda que as coisas não estejam bem para você, ainda que a atmosfera da sua vida seja desfavorável, Deus, ele não esquece das promessas que ele faz. Amém. Pode estar demorando, mas Deus vai trazer a existência. Toca no irmão do seu lado e diga, pode estar demorando, mas Deus vai trazer a existência. Amém, glória a Deus. Aleluias. E uma das coisas que eu imagino que Sara viveu é a tal da ansiedade. Porque o tempo estava passando e a promessa não se cumpria. E isso é um mal que tem aterrorizado muitas pessoas nos nossos dias. A tal da ansiedade. E por causa da ansiedade, a gente sabe que ela cometeu algumas falhas. Mas nós não vamos tratar de falhas aqui hoje. Eu só quero dizer para você que a ansiedade, muitas das vezes, pode atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. E hoje o Espírito Santo fala para você, se você tem vivido um quadro de ansiedade, se alguma coisa está roubando a sua paz, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém. O Senhor tem cuidado de nós. Os dias são maus, o quadro mundial é problemático, mas da nossa casa, das promessas que Ele fez a nós, a cada um de nós, eu declaro no nome de Jesus, com toda certeza, que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. E mãe, em nome de Jesus, preste atenção numa coisa, aquilo que Deus falou para você a respeito da sua casa, é isso que vai acontecer. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que te prometeu. A sociedade muda, os governos mudam, as perspectivas mudam, mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai velar. Ele está velando para que se cumpra. Amém. Então, em nome de Jesus, se alguma coisa está roubando a sua paz, diga assim, ansiedade. Eu te repreendo da minha vida, porque o meu Deus está cuidando de mim, está cuidando da minha casa. Aleluia, aplauda a Jesus por isso. E lá no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 6, está escrito assim, e Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. E acrescentou ainda, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Amém. Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Eu imagino essa mulher agora dizendo assim, rindo, sabe, se alegrando na presença de Deus, dizendo assim, me humilharam, não acreditaram que eu era capaz. Diziam que ia ser uma derrotada, que a graça de Deus, que a unção de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus não ia se manifestar na minha vida. Os anos se passaram e a ansiedade tomou conta do meu coração por um momento, mas em meio à aflição e à minha angústia eu orei ao Senhor, e agora todo mundo que não creu na minha vitória, todo mundo que acreditou que eu não ia ser honrada no meio dos meus parentes, todo mundo que não acreditou que ia ser honrada no meio do meu povo, está vendo agora a glória, a bênção, a graça de Deus no meu corpo.
colo. Eu declaro na sua vida hoje, no nome de Jesus, se alguém no teu passado não acreditou que você se levantaria do quadro que você estava vivendo, o teu Deus te diz aqui hoje, se você ainda não está rindo, se prepare para rir, porque Deus está mudando o quadro na sua casa, Deus está mudando o quadro na sua família, o projeto de Deus, o sonho de Deus, que é maravilhoso, vai chegar no teu colo em nome de Jesus. Vai chegar, irmão. Vai chegar, irmão. Eu não sei o tempo que vai levar. Para essa mulher levou 90 anos. É claro que para você não vai levar 90 anos, porque o que Deus tem para você é para agora. Amém, amém, Cristiano? Não vai demorar 90 anos, fica tranquila. Mas, ó, Salmo 70. Olha, tem gente apressada aqui hoje. Amém. Vou dizer para você uma coisa aqui. A promessa de Deus, diga assim, a promessa de Deus, leva o tempo necessário para que eu esteja pronto para receber. Amém. Glória a Senhor. O tempo do nosso deserto é o tempo suficiente para a gente entender o que Deus está fazendo. Se você quer adiantar a promessa de Deus, entra na visão. Como a gente diz aqui, né, que é o nome da igreja, faça a escolha certa. Para de escolher coisas erradas. Para de escolher tomar rumos que não seja a vontade de Deus. E o teu deserto vai ser abreviado. E a promessa vai chegar mais rápido. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu declaro que não vai demorar 90 anos na sua vida. Amém. Preste atenção numa coisa. Só que, apesar de tudo, estamos falando de ansiedade. Ela teve momentos de ansiedade. E por causa de um momento de ansiedade na vida dela, fez com que ela entregasse a sua escrava para fazer aquilo, para cumprir a promessa que era dela. A promessa existia, mas o tempo está passando, e talvez a angústia, o desespero foi tomando conta do coração dela, e ela vendo que todo mundo era honrado ali naquela tribo, naquele local, e ela não recebia a sua bênção, ela vai mandar a sua serva se deitar com seu marido para produzir, né, o fruto, um filho àquele casal. E lá no versículo 8 de Gênesis 21, está escrito assim: e o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa na casa. Era só alegria. Só que no versículo 9 está escrito assim: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho de Agar, a egípcia dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. O menino nasce, ele é desmamado, e nesse dia há uma festa, de fato, entre os judeus, quando ela estava num momento pleno de alegria. Ela olha para um dos lados e vê o fruto do desespero dela, o fruto da ansiedade dela, está caçoando, atrapalhando a festa dela. Isso nos prova que no dia da adversidade, quando você se deparar com uma situação que seja adversa, que você estiver se sentindo apreensivo, não tente dar jeito na situação. Não tome nenhuma decisão no dia do desespero. Não tome nenhuma decisão na hora da angústia. Não permita que a ansiedade faça você falar ou fazer coisas que vai te trazer arrependimento mais tarde. Espere em Deus. Tenha calma. Deus sempre tem solução. Às vezes tudo que nós precisamos é esperar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Talvez a bênção esteja perto de você, mas porque o inimigo encontrou o teu ponto fraco e está ali, soprando o teu ouvido, não vai dar certo. Você não consegue. Para você não tem jeito. Mas você acha que a promessa vai se cumprir na sua vida? Você acha que você é capaz de abraçar a sua promessa?
É exatamente nessa hora que você está ouvindo essa voz, que não é a voz de Deus, que você não deve fazer coisa alguma. Se tem uma coisa que você tem que fazer no dia da ansiedade, é ir para o canto, orar e falar com Deus. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou chorando. Senhor amado, a minha fé está se acabando. Eu estou aqui, Senhor, me esvaindo em lágrimas, mas eu continuo confiando no Senhor. Faça como Jó fez. Ele foi orar ao Senhor e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará e pelejará em meu favor. Quando a gente, em meio à aflição, em meio à angústia, quando tudo está dando errado, quando o futuro é incerto, nós temos que se apegar ao Logos de Deus. Nós falamos aqui na semana passada, se apega à palavra. O que foi que Deus falou para você? Qual foi a palavra que o Espírito Santo liberou para a tua vida? Se apega na palavra, porque na hora que o inimigo se apresentar para você e tentar te induzir por caminhos que não são os caminhos de Deus, tomar a atitude que não é aquela que Deus preparou para você, assinar algum contrato que não era para você assinar, fazer você ir para um outro lugar que não é para você ir, não vá, não aceite, não entra no esquema do diabo, mas fica firme, firma a base, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto o Espírito Santo não falar no meu coração, eu não falo, eu não faço nada, porque o maior interessado no teu sucesso, ele vai se apresentar a você. A Bíblia fala para nós quando Jesus foi provado, que o inimigo foi lá perturbar a mente dele, depois de Jesus vencer aquelas palavras de Satanás, de ser confrontado pelo inimigo e combatê-lo com a palavra, os anjos do Senhor desceram e foi para alimentá-lo. Se você passar pelo dia da adversidade, tenha certeza que Deus vai preparar uma mesa para você, na presença de quem? Dos teus inimigos. Mas você precisa só entender: que voz é essa que está falando comigo? É a voz do diabo? É a voz do meu coração? É o meu desespero que está falando? Se o teu coração está desesperado, mãe, não faça nada. Se o teu coração está ansioso com o futuro do teu filho ou da tua filha, não faça nada. Quem te prometeu o filho, cumpriu a chegada do filho. E quem fez a promessa para o teu filho é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém. Deus sempre cumpre. Pode até demorar. E outra coisa, às vezes não é do jeito que a gente pensa. Na maioria das vezes, não é do jeito que a gente pensa. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Diga comigo: Deus sempre cumpre as suas promessas. Eu aprendo com tudo isso que Sara viveu aquela situação porque ela tentou dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse. Nós dávamos jeitinho até conhecer Jesus. Do momento que conhecemos Jesus, jeitinho não existe mais na nossa vida. Porque se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Amém ou não amém? Amém. E aí, vamos para o encerramento, porque eu tenho certeza que Deus já tem falado ao teu coração e eu não posso me alongar aqui hoje. Mas lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 12, no versículo 9, está escrito assim: mas ele me disse: minha é a graça, e ela é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Olha o que ele diz aqui: o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que é justamente naquilo que a gente não tem capacidade para resolver, naquilo que a gente não está entendendo, naquilo que foge à nossa possibilidade, é ali que Deus vai agir, vai fazer um milagre, para revelar que Ele é grande na tua vida, que Ele é grande no teu negócio, que Ele é maior do que o teu problema. E por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Por que o Espírito Santo me leva a falar isso aqui nesta noite? Porque muitas das vezes pai e mãe, e hoje particularmente as mães, a mãe fica preocupada com o futuro do filho. Muitas vezes a mãe fica desatinada com o futuro do filho e acha que vai resolver o problema do filho.
E eu aprendi na caminhada, embora não seja mãe, seja pai, que a gente não consegue controlar a vida do filho. A gente acha que controla. A gente não controla coisa nenhuma, porque existem as variáveis. E o único que conhece todas as variáveis é Deus. Então é na nossa limitação que Deus vai falar para você assim: eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando da sua filha, eu estou cuidando do seu filho, eu estou cuidando da escola, da formação, eu estou preparando o profissionalizante, eu estou preparando a faculdade, eu estou preparando o primeiro emprego, o segundo emprego, o terceiro emprego, eu estou preparando o casamento, eu estou preparando, porque o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você não consegue resolver. Amém, Jesus, amém. Descansa. Descansa, Thalita. Descansa, Gleice. Amém? Descansa, missionário. Descansemos no Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ou na nossa limitação, naquilo que a gente não consegue resolver. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Às vezes você ouve alguém falar assim: sua filha, seu filho, cuidado, hein? De vez em quando alguém aparece e fala a você: tu tem certeza onde que ele está? Tu tem certeza onde ela está? Está acontecendo porque tua filha fez isso, teu filho fez aquilo, porque você errou nisso, porque você não conseguiu aquilo. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Mamãe, entrega para Deus. Deus está cuidando para cada insulto que você ouve, para cada afronta que você tem ouvido. Deus está dizendo para você: eu estou ouvindo. Quando falam para você, falam primeiro para mim. Amém. Descansa em Deus. Porque aquilo que projetaram, aquilo que disseram do teu filho, da tua filha, não vai acontecer. Só vai acontecer aquilo que a palavra do Senhor diz, porque Ele é mais do que vencedor, Ele é mais do que vencedora, é ungido, é uma ungida de Deus, é um escolhido de Deus. Diga comigo assim: o meu filho, a minha filha, é um escolhido de Deus. E Deus cuida dos seus. Então não aceite afronta, não aceite injúria, não aceite. Diga assim: toda vez que lançar isso para você, palavra de afronta, palavra de injúria, palavra de incerteza, joga para Deus. Senhor, eu estou ouvindo isso aqui, mas ó, deixei de mão. Está contigo, Senhor, cuida desse negócio. Fala lá com os faladores, com quem fala mal da minha vida, com quem não acredita, sabe, no meu sucesso, quem acredita que eu não vou conseguir cumprir a minha missão de mãe. Você está cumprindo muito bem para a glória do Senhor, porque outras pessoas, aonde você tem vencido, aonde você tem sido vitoriosa, muitas pessoas fracassaram antes de você, mas Deus fala para você que hoje você não fracassou, porque eu tenho cuidado de você, da sua casa, nos mínimos detalhes. Amém. Deus está cuidando de vocês, irmãos. Creia nisso. E só vai acontecer aquilo que o Senhor projetou para a casa de vocês. Amém. E para encerrar, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 11 ao verso 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Amém. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aonde eu aplico essa palavra à vida das mães aqui hoje. Se morrermos com Ele também viveremos. Ainda que as adversidades da vida, ainda que alguma coisa aconteça, o teu filho, a tua filha não vai se perder. Ele vai morrer com o Senhor, na presença do Senhor. A sua filha vai morrer com o Senhor, na presença do Senhor. Porque Deus prometeu para você, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Ele diz: se a sua filha, se o seu filho está sendo ensinado na palavra, no meu caminho, morrer comigo, certamente ele viverá. Viverá. Ele diz para você ainda nessa noite: se você perseverar, se nós perseverarmos com Ele reinaremos. Algumas pessoas costumam dizer que nós vamos reinar quando estivermos com Ele em glória. Mas essa palavra, ela se refere tanto ao futuro quanto ao momento presente. Nós temos o direito de reinar em vida com o Senhor. Você precisa declarar na sua casa que Jesus é o rei naquela casa.
que Ele é Senhor da sua família e você e sua casa passarão a reinar em vida com o Senhor. Mas para reinar com o Senhor precisa perseverar na palavra, perseverar na presença, perseverar nos ensinamentos. Aí eu trago para os filhos também. Se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer agradar o seu pai e a sua mãe, se você quer ser feliz em tudo que você vai fazer, persevera na presença de Deus e persevera nos ensinamentos, nos bons ensinamentos dos vossos pais. E aí o sucesso é inevitável. A palavra como promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Não é a vida do pai e da mãe que vai se prolongar, é a vida do filho. Mas para que os seus dias sejam bem-sucedidos e você tenha muita vida, você precisa honrar a quem? O pai e a mãe. Mandamento como promessa. Papai e mamãe, mamães, fiquem em paz. Seus filhos estão na presença do Senhor. Amém. Deus está cuidando dos que já estão aqui e dos que estão chegando. Amém. Está tudo preparado, está tudo na mão dele. Amém? Amém. Não entre em desespero, não fique ansiosa. Deus está cuidando de todas as coisas e trouxe vocês aqui para dizer hoje: você e a sua casa vai reinar com o Senhor. Glória Você e sua casa vai viver o melhor do Senhor, ainda nesse plano para a glória de Deus. Então aplauda o Senhor e a gente encerra essa parte. Porque você que Deus tem coisas grandes para fazer aqui ainda hoje no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.